deputado Marcel Van Hatten protocolou na Câmara um requerimento para que o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, forneça informações sobre a repercussão diplomática da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a extradição solicitada pela Justiça da Espanha do traficante de drogas búlgaro. Vamos repetir, ele foi pego com 52, ele transportou 52 quilos de cocaína em Barcelona. Tá? Em discurso no plenário da Câmara dos Deputados, o Marcel Van Hatten contestou a atuação do ministro Moraes no caso. Que para Alexandre de Moraes, um traficante é mais digno do seu apreço do que o cidadão brasileiro que sofre com a alta criminalidade. Nesse caso, é um estrangeiro, um búlgaro preso no Brasil, requisitado pelo governo espanhol, porque foi flagrado com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e depois conseguiu chegar no Brasil. E o Alexandre de Moraes diz: não vou extraditá-lo, porque supostamente há uma reciprocidade. Não há equivalência. Aliás, jamais poderia haver entre um crime e uma perseguição política. Ana, a gente espera que haja alguma reação, a gente sempre espera que haja alguma reação, a gente sabe que é difícil uma reação doméstica da Câmara, do Senado Federal, a gente espera que haja uma reação da ONU, de alguma forma, né? Tem lá uma convenção sobre drogas, se o Brasil desrespeita, alguma coisa deve ser feita. E sobre essa moeda de troca, da qual o Marcel Van Hatten fala, completamente sem pé nem cabeça, houve algo parecido com o Alan dos Santos também, né? Foram agentes do FBI e da CIA foram ao Brasil para tratar da extradição de um espião russo, né, preso no Brasil, e lá na reunião, para tratar exclusivamente da extradição desse espião russo, o governo brasileiro pediu: beleza, eu te mando esse espião russo aí, que tinha um trabalho lá de espionagem na ONU, né, no Conselho da Europa e tal, e eles dizem: olha, tudo bem, a gente manda esse espião russo para vocês nos mandam esse cara aqui, Alan dos Santos. Assim, mas o que esse cara aqui fez? Aí mostram lá uma série de publicações do Alan, vídeos do Alan, e a resposta dos americanos foi: são só palavras. Então é uma situação tão patética, né, que tem de haver algum tipo de reação. Eu acho que a reação, né, Ana, doméstica, infelizmente, com Hugo Mota e Davi Alcolumbre, ela continua sendo adiada, mas uma reação dos Estados Unidos, da Espanha, da ONU, talvez a gente tenha em breve mesmo. O que é uma vergonha, né? Nós ficarmos dependendo de ajuda externa. Um Senado tão caro, agora vai gastar 90 milhões de reais para, como o presidente Davi Alcolumbre disse, para valorizar a instituição, para que o brasileiro entenda e valorize o Senado, né? Um vexame isso, porque o brasileiro entende muito bem que o Senado é a nossa única ferramenta constitucional para parar esse tipo de atrocidade contra a nossa Constituição, qualquer atrocidade, aliás, cometida por ministros do Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, eles dão de ombros. Agora, Lacombe, essa reunião do FBI, eu sei alguns detalhes dessa reunião do FBI com o governo do Lula, o governo brasileiro, quando eles perguntaram sobre o Alan dos Santos, nessa transação que você mencionou, e eles perguntaram, como você disse, né, o que o Alan dos Santos tinha feito, qual foi o crime. E eles, como você disse, mostraram, né, as palavras horrorosas ditas por Alan dos Santos e como ele criticou aqui. E o que eu sei, Lacombe, foi que eles repetiram a pergunta, eles falaram: tá, ok, mas e agora? Qual foi o crime? E eles continuaram mostrando as opiniões do Alan dos Santos, aí eles tentaram dizer ataque à democracia, e mostraram os tweets e tudo, e eles perguntaram 3 vezes: ok, mas agora você pode nos dizer qual foi o crime? É vergonhoso isso.
É vergonhoso isso, o papel que nós estamos fazendo perante o mundo. O problema, Lacombe e Silvio, é que isso não para apenas na vergonha internacional. Isso é uma ameaça a financiamentos, a investimentos estrangeiros, a nossa economia, que hoje as pessoas olham para a gente não apenas como uma economia que anda ali meio, né, aos trancos e barrancos, mas uma economia que antigamente, mesmo ali aos trancos e barrancos, é um solo fértil, é um mundo, o agro brasileiro continua sendo muito bem visto no mundo, nos Estados Unidos, mas hoje há a insegurança jurídica. Será que vale a pena investir num país que não extradita traficantes, que traz de volta, né, condenados de outros países metidos em grandes esquemas da Lava Jato, da Odebrecht, que persegue opositores políticos pelo crime de opinião, muitas aspas, né? Então, o deputado Marcel Van Hatten, ele tem sido uma das pouquíssimas vozes no nosso Congresso. Não vou citar todos os outros que nós sempre falamos aqui deles, né? Zucco, Nicolas, Bia Kicis e outros ali, Girão também no Senado. Mas o Senado é vergonhoso. É vergonhoso. E eu acho até, tá, Lacombe e Silvio, que existe uma pontinha ali nos congressistas e nos senadores querendo que forças externas resolvem para que eles, debaixo do manto de sua covardia, não precisem agir e assim entrar em conflito com os iluministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem muitos ali que torcem, que estão torcendo. Não, deixa lá os americanos, eles vão tentar resolver isso, e que bom, porque assim eu não tenho que me indispor com os Supremos. Eu fico quietinho aqui, garantindo as minhas emendas PIX, sem ter os inquéritos que eles podem abrir de ofício no Supremo, e fica tudo bem. Vergonhoso. Como o Silvio muito bem fala, nossas páginas do Senado, páginas do Congresso nessa época, elas serão manchadas na nossa história, já estão. É a síndrome do rabo preso, né? Por conta desse foro privilegiado desgraçado, por prerrogativa de função. Eles ficam ali realmente querendo, né? Não, porque se é pressão, é chantagem o tempo inteiro, e isso está absorvido de um modo geral pela imprensa que deixou de ser imprensa, acha normal que o STF atue como, né, como um agente político e que faça chantagem abertamente e pressão, e está tudo bem. Antes de passar para o Silvio, deixa eu ler aqui mais 2 superchats. Vocês podem contribuir aqui com a produção do programa 4x4 por superchat também, tá? Sânia Saninha, o Brasil virou um hospício, vai faltar camisa de força para essa turma. Boa noite, amigos, feliz Páscoa a todos. Obrigado, Sânia. E o Cleiton Costa, Moraes sofre da síndrome do espelho da Branca de Neve. Existe alguém mais bonito do que eu? Silvio, eu me lembro que a gente, no nosso período de Rede TV, a gente trabalhava com uma pessoa, eu sei que ela até se tornou colunista do UOL, mas não acompanho, e vivia nos enchendo com essa historinha de pária internacional, porque Bolsonaro é um pária internacional, porque o Brasil é uma vergonha diplomática. Eu fico tentando acreditar, né, que uma pessoa dessa, neste momento, deve estar revendo um pouco essa análise que fazia há algum tempo. Será que não? Tomara, Lacombe, nessa hora, tomara, né? Nessa hora entra, a Ana cita com frequência John Adams, né, o segundo presidente da história americana, não é isso, Ana? Entre George Washington e Thomas Jefferson, que os fatos são teimosos, eles vêm à superfície, então, ou seja, uma hora as coisas se revelam, e acho que agora está cada vez mais claro. Queria só trazer 2 pontos para debate que eu acho que são interessantes. O primeiro é: a soberba precede a ruína. Isso, aliás, é bíblico, acho que é Provérbios, né? Alguém me corrija. A soberba precede a ruína. E cada vez mais, o Rodrigo trouxe isso no comentário que ele gravou agora há pouco, cada vez mais você vê a soberba
extravasando o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes com muita frequência, ele é frequentador, aliás, dos estúdios da Globo News, por exemplo, ele se reveza com o Flávio Dino, né? Uma semana vai um, na outra semana vai o outro, eles estão cada vez mais soberbos, cada vez mais dobrando apostas que eles sabem que eles já perderam. Eles sabem disso. Se tem algo que esses ministros do Supremo não são, eles não são burros. Eles sabem que eles criaram um problema para eles mesmos, eles perderam o ponto de recuo quando era possível, e eles estão dizendo não para a única saída possível no espectro político brasileiro. O espectro legal, jurídico, aí são outros 500, aí eles vão ter que se resolver com a lei e tentar dar algum tipo de formato para o que eles criaram no Supremo Tribunal Federal, esse monstrengo jurídico em relação ao 8 de janeiro, que não se enquadra em nenhum tipo penal. Mas no espectro político, eles têm o PL da anistia no Congresso Nacional, que pode, de alguma forma, aplacar e minimizar o estrago feito no país, porque vai devolver para casa mães, avós, pais, cuidadores, muita gente que está presa injustamente. Aliás, condenada a penas impossíveis, por delitos impossíveis. Então, eu acho que quando eles negam o PL da anistia, quando eles ameaçam, colocam uma espada no peito do presidente da Câmara, que a cada dia se revela mais frouxo, talvez a idade não o tenha preparado para a cadeira, ele é o mais jovem presidente da Câmara dos Deputados com 35 anos, foi o mais jovem deputado federal eleito aos 21, mas vai voltar para Patos, a 300 quilômetros da Paraíba, na Paraíba, 300 quilômetros de João Pessoa, como o Rodrigo Pacheco. É disso que se trata. Ele não está pronto para a cadeira. Então, ao apontar essa espada para o peito dos parlamentares, eles estão dobrando ainda mais uma aposta que eles já perderam. Os ministros do Supremo precisam, em algum momento, de um freio. E isso está cada vez mais claro porque as publicações internacionais estão escalando. O governo americano, como vocês bem tratam, já entende que o Brasil vive um cenário ao arrepio de uma democracia constitucional. Agora a Espanha começa a entender o que é que está acontecendo aqui também. Qual é o futuro? Né? Infelizmente, a gente precisa dessa pressão internacional, porque as instituições no Brasil estão enfraquecidas, sobretudo o Legislativo, o Senado, que é a casa com capacidade para tentar frear esse arrobo do Judiciário, mas, como você disse, Lacombe, voltando ao teu ponto, está todo mundo pendurado. Infelizmente, no Brasil, todos os deputados e senadores têm o rabo preso com emenda parlamentar, ou com algum desvio de conduta. Esse é o Brasil. E o foro de prerrogativa mantém todo mundo na mesma régua, né? Todo mundo na mesma prateleira.